O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta a aparecer na história. Tem como crença principal a existência de apenas um Deus, o Criador de tudo. Para os judeus, Deus fez um acordo com os hebreus, fazendo com que eles se tornassem um povo escolhido e prometendo-lhes a terra prometida. Atualmente, a fé judaica é praticada em várias regiões do mundo, porém é no estado de Israel que se concentra um grande número de praticantes. De acordo com as escrituras sagradas, por volta de 1800 a.C., Abraão recebeu um sinal de Deus para abandonar o politeísmo e para viver em Canaã, atual Palestina. Isaac, filho de Abraão, tem um filho chamado Jacó. Os 12 filhos de Jacó dão origem às 12 tribos que formam o povo judeu. Por volta de 1700 a.C., o povo judeu migra para o Egito, porém são escravizados pelos faraós por aproximadamente 400 anos. A libertação do povo judeu ocorre por volta de 1300 a.C. A fuga do Egito foi comandada por Moisés, que recebe as tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Durante 40 anos ficam peregrinando pelo deserto até receber um sinal de Deus para voltarem para a terra prometida, Canaã. Os judeus sofreram preconceito desde muito tempo atrás. Mesmo na Idade Média, foram perseguidos pois foram culpados pela Igreja Católica pela morte de Jesus Cristo. O antissemitismo começou a aparecer a partir do século XIX por conta de acusações de que eles queriam dominar os países, pois tinham um grande poder econômico. Foi nessa época que foi criado o movimento sionista, que será retomado mais tarde. Os judeus estavam em diversos lugares da Europa devido à diáspora, inclusive na Alemanha. No século XX, os judeus passaram por seu pior momento na história, por conta do Holocausto, em que 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas nos campos de concentração, onde eram torturados e obrigados a fazer trabalhos braçais pesados. Os campos mais conhecidos são os de Auschwitz e os de Mauthausen. Em 1948, o movimento sionista reivindicou a ONU no Estado de Israel, no território do antigo Palestina, contrariando os cristãos e muçulmanos que estavam ali. O movimento sionista consiste no retorno dos judeus após a diáspora para a antiga Palestina. O mezuzá é um talismã que representa a proteção e também a fé dos devotos judeus. Esse objeto é usado no lado direito das portas das casas e são tocados antes das pessoas entrarem em suas habitações. Consiste em um pequeno recipiente dentro do qual há um pergaminho com um texto sagrado. Shofar é um chifre de carneiro que simboliza o Ano Novo judaico, mas principalmente a lealdade de Abraão a Deus. Segundo narra a Escritura Sagrada, Deus pediu a Abraão o seu único filho em holocausto. Somente quando Abraão estava prestes a matá-lo, o anjo apareceu impedindo o sacrifício. No judaísmo, a mão de Fátima, símbolo do islamismo, é utilizado como amuleto de proteção contra o mal-olhado. Também é conhecido como Ramsá, palavra de origem árabe que significa 5, fazendo referência aos dedos das mãos e aos 5 pilares da fé islâmica. A menorá é um dos principais símbolos do judaísmo. Encontrado em templos e em sinagogas, é um candelabro de 7 pontas que não é propriamente utilizado para iluminar esses locais, mas que significa a luz da Torá, a qual nunca deixa de iluminar. Cada uma de suas pontas representa as raízes da árvore da vida. A estrela de Davi, estrelas dos judeus, é um símbolo de proteção que também representa a união dos opostos. Apesar de não ser um hexagrama, estrela de 6 pontas, que é representada por 2 triângulos equiláteros sobrepostos, esse símbolo representa o número 7. Isso porque a soma de sua estrutura, pontas dos triângulos 6 mais seu centro, resulta nesse número que é perfeito para o judaísmo.
Também conhecido como escudo de Davi, teria esse nome pelo fato de o rei Davi ter usado um escudo nesse formato. O objetivo era poupar no metal na criação dessa arma. Depois de o rei Davi ter usado esse escudo, seu exército passou a utilizar sua imagem nos escudos, acreditando que o símbolo lhes trouxesse proteção. O Shai é um símbolo judaico representado pelas letras do alfabeto hebreu Shet e Yud. Significa vida e é utilizado por homens e mulheres como um medalhão pendurado à volta do pescoço, que tem o intuito de proteger aqueles que o usam. As letras têm o valor numérico 18, motivo pelo qual esse número é considerado o número da sorte no judaísmo. Vamos começar pelo Purim, que significa festa da sorte, ou também conhecida também como festa das luzes. Ocorria nos dias 14 e 15 de Adar, fevereiro e março no nosso calendário, comemorando a libertação dos judeus durante o reinado de Xerxes. A expiação era uma solenidade penitencial que ocorria no dia 10 de Tishri. Era o único dia do ano que o sumo sacerdote estava autorizado a entrar na parte conhecida como Santos dos Santos do Templo de Jerusalém. Os tabernáculos, também conhecida como Festas das Cabanas, acontecia 6 meses após a Páscoa, do dia 15 a 21 de Tishri. O dia 22, o último dia, era celebrado com solenidade. Recordava-se a permanência dos israelitas no deserto, acampados em tendas na longa viagem para a Terra Prometida. A tradição judaica mais antiga defende que a Torá existe desde antes da criação do mundo e foi usada como um plano mestre do Criador para com o mundo, humanidade e principalmente com o povo judeu. No entanto, a Torá como conhecemos teria sido entregue por Deus a Moisés, quando o povo de Israel saiu do cativeiro no Antigo Egito e peregrinou em direção à terra de Canaã. As histórias dos patriarcas, aliado ao conjunto de leis culturais, sociais, políticas e religiosas, serviram para imprimir sobre o povo um sentido de nação e de separação de outras nações do mundo. De acordo com algumas tradições, Moisés é autor da Torá, e até mesmo a parte que discorre sobre sua morte teria sido fruto de uma visão antecipada por Deus. Outros defendem que, ainda que a essência de Torá tenha sido trazida por Moisés, a compilação do texto final foi executada por outras pessoas. Este problema surge devido ao fato de existirem leis e fatos repetidos, narrações de fatos que não poderiam ter sido escritos na época em que foram escritos e incoerência entre os eventos, que mostra a Torá como sendo fruto de fusões e adaptações de diversas fontes de tradição. A Torá seria o resultado de uma evolução gradual da religião israelita. A primeira tentativa de sistematizar o estudo do desenvolvimento da Torá surgiu com o teólogo e médico francês Jean Astruc. Ele é o pioneiro no desenvolvimento da teoria que a Torá é constituída por 3 fontes básicas, denominadas Jeovista, Eloísta e Código Sacerdotal, e mais outras fontes além dessas 3. A lei judaica se baseia nos ensinamentos transmitidos diretamente por Deus a Moisés, no Monte Sinai, sob 2 formas. Uma escrita, a que veio constituir o Pentateuco, e outra oral, dada também por Moisés aos sábios daquela geração, que por sua vez a transmitiram às gerações subsequentes sem a existência de um registro escrito. Com a destruição do segundo templo e resultante dispersão do povo judeu na diáspora, os rabinos sentiram a necessidade de registrar tradições orais de uma forma escrita, para que essas não se perdessem. Graças ao trabalho dos Tanaítas, tendo como expoente o rabino Judá Hanassi, tal tarefa foi levada a cabo por volta do século II da Era Comum, constituindo assim a Mishnah. Esta, por sua vez, foi exaustivamente estudada nas academias de Jerusalém e da Babilônia por diversos amoraitas. E nos séculos seguintes, 2 corpos de comentários de Mishnah denominados Gemara foram redigidos, um na Palestina e outro na Babilônia. Um conjunto de Mishnah e Gemara constitui o Talmud, que, por sua vez, de acordo com o local no qual a Gemara foi escrita, se denominará Talmud de Jerusalém ou Talmud de Babilônia. Primeira pergunta: quais são os principais
Princípios éticos judaicos. Os princípios judaicos têm como base a Torá, Pentateuco. Esses princípios são resumidos na certeza que o Criador é o único Deus, só Ele é digno de toda a honra e glória. Ele criou todas as coisas, e que nós devemos respeitar toda a sua criação. Seus princípios estão resumidos nos 10 mandamentos, Decálogo, os quais são descritos como os 623 mandamentos descritos na Torá. Segunda pergunta: qual é a punição caso o judeu não siga os princípios éticos judaicos? Os judeus creem que o Eterno abençoa todos que guardam seus mandamentos e pune os que a transgridem. Terceira pergunta: existe algum tipo de testamento onde são escritos esses princípios? Esses princípios estão na Torá. Quarta pergunta: quem escreveu esse testamento? O autor da Torá é o próprio Criador. Esses mandamentos foram entregues a Moisés no deserto do Monte Sinai. Quinta pergunta: qual é a importância da ética nas relações judaicas? O judaísmo crê que sem ética não há judaísmo, não há vida. Todo princípio de vida de um judeu está baseado no cumprimento da Torá. Uma palavra dada é palavra cumprida. Crer em Deus e respeitar o próximo são os preceitos fundamentais.